Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. E hoje vamos falar sobre cinema brasileiro e racismo. Existe racismo no cinema brasileiro? É sobre esse assunto que nós vamos tratar agora. Vamos então. O cinema brasileiro, assim como o cinema dos Estados Unidos ou o cinema europeu, apresenta uma produção industrial que tem a ver com a realidade que os filmes são produzidos. De modo que a tendência de um cinema, de um determinado filme, de uma cinematografia, é apresentar as contradições que uma sociedade ela tem na sua efervescência. Vamos então, o racismo no cinema brasileiro, como em qualquer outra parte do mundo, deve ser compreendida à luz da história. Por que à luz da história? Porque um cinema, um filme, ele vai retratar de alguma forma alguma realidade. E uma realidade que pode ser retratada a partir do olhar de quem está fazendo e do contexto que está fazendo. Por isso que a história é fundamental. As relações de trabalho existentes em uma indústria cinematográfica, bem como as representações veiculadas pelas obras fílmicas elaboradas por essa mesma indústria, tendem a reproduzir as contradições sociais existentes. Como sempre. Em muitas das produções, por exemplo, cinematográficas nacionais dos anos 40 e 50, por exemplo, sambas foram interpretados por autores e cantores brancos. Por que isso? Porque nós tínhamos ainda nesse período aí, já uma cinematografia que se apresentava a partir do olhar de quem controlava a sociedade, de quem comandava na sociedade, no caso, a elite branca. É possível encontrar na produção nacional exemplo de filmes que trouxeram profissionais negros em papéis de destaque. Por exemplo, nós temos destaques como Ruth de Souza e O Grande Otelo foram destaques. Mas isso não quer dizer que o racismo não esteve presente. Pelo contrário, eles lutaram muito contra o racismo. Por exemplo, nós podemos encontrar, de certa forma, determinados papéis que são feitos por determinados atores e que nem sempre corresponde a uma realidade, mas sim vai corresponder àquilo que quem produziu ou quem pensou naquele filme está ou estava pensando. Em muitas produções cinematográficas, conflui tanto ideias racistas quanto antirracistas. Pode-se ter, inclusive, no caso brasileiro, nós tivemos muitas produções racistas, como também algumas produções antirracistas. Então, convive com os dois lados. Muitas vezes a denúncia à discriminação racial divide a cena com uma espécie de paternalismo branco que minimiza a importância da luta promovida pelos negros. É o caso, um exemplo do filme da Escrava Isaura, por exemplo, vai ser um filme que vai retratar, de certa forma, uma preocupação com o negro, mas a partir do olhar de quem está de cima e, de certa forma, com paternalismo. Isso não vai ajudar muito no processo de emancipação, de libertação, de fato, do povo negro. O cinema emerge como um campo de batalha entre grupos sociais em competição, de modo que não podemos ignorar as assimetrias econômicas existentes entre tais grupos. Então, por que é um campo de batalha? Porque nós temos uma sociedade de classes, o cinema já nasce a partir da elite, então, inevitavelmente, a tendência era essa elite, inclusive, passar os seus ideais a partir, inclusive, dos filmes. As produtoras brasileiras tiveram como padrão de qualidade os grandes estúdios europeus e, mais notadamente, os hollywoodianos, de modo que buscaram reproduzir estruturas de criação e relações de trabalho semelhantes às existentes naqueles lugares. Então, teve duas produtoras, inclusive, nos anos 40, 50, que teve, assim, até uma certa estabilidade, um certo sucesso, mas tudo era copiado a partir da forma como o cinema americano era pensado. O cinema privilegia o padrão de beleza branco. E isso é muito, muito forte.
Em geral, os negros, mesmo tendo atores negros, alguns que se destacaram, mas em geral os negros eram utilizados apenas como coadjuvante, apenas para legitimar o poder do branco. Isso foi muito retratado no cinema brasileiro. A abolição da escravidão ela não representou o fim do racismo e o cinema demonstrou muito isso. Pelo contrário, a farsa da abolição da escravatura manteve, na verdade, a escravidão de outra forma, inclusive tendo o negro como inferior. Os sambas eram proibidos, a roda de capoeira era proibida. Em determinado momento, o cinema brasileiro vai ter uma preocupação com a voz do povo negro. É o que nós vamos encontrar, inclusive, no cinema baiano, no cinema novo do Glauber Rocha. O filme americano O Nascimento de uma Nação, de 1915, ele apresenta uma visão simpática ao movimento supremacista da Ku Klux Klan, enquanto representa a população negra como desajustada, composta por pessoas perigosas, indolentes ou traiçoeiras. No caso brasileiro, grande parte da produção de filmes nacionais teve esse olhar preconceituoso a partir da supremacia branca, mesmo tendo os embates, aqueles que lutavam contra esse processo aí de racismo. Produções literárias do romantismo, como por exemplo Guarani, Iracema e Ubirajara, os quais evocavam o ideal de harmonia de raças comumente difundido naquele período, especialmente por meio de uma representação idealizada dos indígenas, é um exemplo clássico de como o cinema também se apropriou dessas obras para, de certa forma, passar uma ideia de democracia racial no Brasil, que também é uma farsa. Negar o racismo no Brasil, numa sociedade que é extremamente racista, já é por si só um ato racista. A representação da população negra foi relegada a um segundo plano, geralmente lembrada apenas em títulos cujas tramas giravam em torno da escravidão. Então, a trama girava em torno da escravidão, mas em geral o negro vai sendo colocado em segundo ou terceiro plano. O filme, por exemplo, A Escravizada, reproduziu muitas das concepções preconceituosas existentes no livro, trazendo uma atriz branca no papel de protagonista e conferindo pouco destaque às personagens negras. Então daí é uma demonstração também de racismo. Está aí o primeiro filme aí da Escravizada. O Gilberto Freire foi um sociólogo brasileiro, pernambucano, que ele vai trazer na sua obra Casa Grande Senzala a ideia de que no Brasil todos vivem bem, as raças vivem em perfeita harmonia, que é uma mentira. Aí foi denominado de mito da democracia racial, a partir inclusive dos estudos do Florestan Fernandes, que demonstrou isso. O Instituto Nacional de Cinema Educativo, inicialmente com Roquette Pinto, foi uma forma da elite do Estado brasileiro, né, essa elite que controla o Estado brasileiro, ela pensar uns filmes educativos a partir da perspectiva deles mesmos. Então, o INSS ele produziu uma série de filmes de diferentes metragens sob a chancela estatal. Muitas dessas obras, elas reforçavam a ideia de cordialidade, conveniência, ou melhor dizendo, uma convivência pacífica entre brancos, negros e indígenas, em um Brasil devidamente alinhado aos ideais civilizatórios e europeus. É aquela história da democracia racial, a farsa da democracia racial. Atores brancos e negros como figurantes nos filmes, ainda hoje você tem muito presente isso. O primeiro astro negro do período das chanchadas foi Sebastião Prata. Quem é o Sebastião Prata? É o Grande Otelo, conhecido pelo nome artístico de Grande Otelo, que faleceu em 1993. Ele se destacou no cinema, como falei, se destacou no cinema brasileiro, mas não quer dizer que não existisse racismo. Pelo contrário, ele lutou também contra o racismo no cinema. Geralmente, seus personagens, por exemplo, do Grande Otelo, funcionavam como escada para os protagonistas interpretados, como o caso do Oscarito, ou seja, serviam para garantir que os personagens de seu companheiro de cena conquistassem um interesse amoroso ou alcançassem algum outro objetivo importante ao final do filme. Ou seja, tínhamos um ator negro, mas o destaque ficava com o ator branco.
embora o Oscarito tenha sido um ator muito interessante, importante, mas a questão é como o cinema utiliza o negro como escada. Uma espécie de paternalismo com relação aos negros imperou entre as produções nacionais. O caso da Sim a Moça é uma demonstração também disso, né? Você tem uma certa preocupação com a escravidão, mas a partir de um olhar do branco, mesmo tendo assim uma certa afetividade, preocupação com o negro, mas muito sutil e de maneira paternalista, como se os negros não fossem capazes, inclusive, da sua luta. Por fim, não menos prejudicial, as protagonistas negras elas estiveram, grosso modo, ausentes na cinematografia brasileira. É muito emblemático, por exemplo, o caso do filme Gabriela, melhor dizendo, o filme Gabriela, que foi protagonizado por Sônia Braga. A Sônia Braga, ela foi praticamente, né, enegrecida para fazer esse filme, enquanto tínhamos também ótimas atrizes negras. No caso do Cinema Novo, um grupo emergente de cineastas intelectuais defendeu a produção cinematográfica organizada em torno de uma abordagem crítica dos problemas sociais, a fim de despertar a consciência política dos espectadores. Aí vem uma preocupação crítica, e aí vão ter uma produção, inclusive, dando mais voz e vez para o negro. Aí vai fazendo contraponto com o cinema que simplesmente se baseava na farsa da democracia, da harmonia das raças. A criminalidade associada às favelas também se tornou mais presente na produção do Cinema Novo. Aí vem o estereótipo do negro, violento, da favela, lugar do negro, né? Você veja, mesmo em uma preocupação do Cinema Novo, que tem uma preocupação até de esquerda, crítico, de certa forma não vai ajudar no que diz respeito ao negro, porque vai trazer uma visão também estereotipada do negro. Contrariando o ideal das produções ambientadas no período da escravidão, produzidas até os anos 50, Ganga Zoom vai ser um filme que assinala que os negros não eram pessoas que aguardam pacientemente a abolição. Pelo contrário, eles lutavam pela sua libertação. O filme Macunaíma faz críticas pontuais ao ideal de democracia racial em tempos de milagre econômico do regime militar brasileiro. A ideia de milagre econômico foi aquela invenção da ditadura militar para esconder, na verdade, os problemas sociais brasileiros, a exploração que o povo brasileiro, a maioria, já passava. O preconceito racial ele continua em voga no cinema brasileiro, marcando presença em filmes que obtiveram sucesso estrondoso, como filmes, por exemplo, dos Trapalhões. O Rodrigues, por exemplo, ele cita como exemplo o Trapalhão no Planalto dos Macacos, sátira do filme estadunidense O Planeta dos Macacos, estrelado por Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum. Você vai ter aí a figura do negro estereotipada. E quais são os arquétipos negros no cinema brasileiro? Vamos lá. Por exemplo, os pretos velhos, a mãe negra, o Marte, o negro de alma branca, o nobre selvagem, o negro revoltado, o negão, o malandro, a mulata boazuda, o favelado, o crioulo doido e a nega maluca, a moça e o afro-baiano. Tudo são estereótipos criados pelo cinema brasileiro, a demonstração de um regime, de uma preocupação, na verdade, uma leitura fora de qualquer respeito ao povo negro, uma leitura fora da crítica, na verdade, né? Pessoal, essas observações aqui, eu me baseei também no livro de Celso Fernando Claro de Oliveira e de Ana Cristina Vanali, Reflexões sobre a representação do racismo no cinema brasileiro. É isso aí, pessoal. Nós temos no cinema brasileiro uma formação que vai ter, na verdade, uma condução racista. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, tivemos alguns formatos interessantes que vão ter uma preocupação mais crítica sobre o negro. É o caso do Cinema Novo. Mas, de forma geral, percebemos que o negro ele é relegado a segundo plano, ele serve de escada, ele é estereotipado de forma geral. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo,
se inscreva no canal, dê um like no vídeo e ative também o sininho para receber as nossas novidades. Até mais.